tarde, boa noite, boa madrugada. Quando eu não tô com a minha boina, eu fico arrumando aqui o cabelo, é complicado, mas tá tudo certo. Já enviei aí, Williams Costa Júnior. Ai, deu certo, agora sim. Tá bom. Agora sim, bom dia aí. Bom É bom dia. dia, né? Então, Bom dia. Estamos aqui. quero agradecer muito. Já estava conversando com o pessoal aqui, explicando essa questão de fuso horário, né? Você está em Washington, não é Eu isso? moro aqui em Washington, trabalho aqui, mas viajo bastante para diferentes partes do mundo para fazer o meu trabalho, que é na área de comunicação e de música. Olha só, até brinquei, né? O pessoal aí costuma falar Washington DC, Ah, né? ah. E aí eu falei, estou aqui no Maranhão MA, entendeu? A gente tá. Estou aqui na divisa do Maranhão com Piauí, colado em Teresina. Imagino que você conheça essa região também, né? Muito. Eu sou de Recife e morei em Fortaleza há 5 anos Ah, e me mudei de Recife para São Paulo para estudar música quando eu tinha 18. Então, eu conheço todo o Nordeste. Conheço o Sertão, Rio Grande do Norte, Paraíba, já estive no Piauí, Maranhão várias vezes. O que você me falar do Nordeste brasileiro, eu vou explicar para você, porque eu conheço. ó, que beleza. Então, uma perguntinha importante. Gosta de cajuína, bem gelado ou não? Eu gosto de cajuína, eu gosto de rapadura, eu gosto de feijão com farinha, eu gosto de tudo que é bom que o Nordeste pode oferecer, eu gosto. Que beleza. Isso aí que é importante, então. É boa música e também gastronomia. É verdade, é verdade. Que bacana. Olha, eu chamo como Williams, maestro, pastor. Vamos definir aqui para não me perder. Williams. Williams. Então é Williams. Quero te agradecer muito, porque nesse espaço aqui, desde que começou a pandemia, a gente tem conversado aqui, eu tenho feito lives com pessoas que viveram e fizeram parte da história da música cristã no Brasil, e poder conversar contigo é uma alegria assim gigante, é um privilégio para todos nós. Aham. O privilégio é meu e parabéns por essa iniciativa. Eu estou muito honrado de poder estar aqui com você. O Leonardo já tinha me falado do trabalho do ministério que você desenvolve, então eu estou muito agradecido pela oportunidade. Que bacana. Então vamos começar a contar essa história. Você já disse que foi para São Paulo estudar música já com 18 anos. Então a pergunta que eu sempre abro com todos os convidados é isso: como é que a música surgiu na sua vida? Como é que ela cruzou com o evangelho? Olha, eu nasci num lar cristão, eu sou adventista do sétimo dia de berço, e desde os 5 anos de idade a minha mãe me estimulou a estudar música. Eu não queria estudar música, eu queria ser motorista de caminhão. Uau! Porque você fica ali em cima, ali dirigindo, assim e tal. Isso aqui era uma coisa assim, significativa. Negócio de música, tocando piano, os meninos da rua ridicularizavam que eu estudava música. Então, como era homem mesmo e tal, quer saber de música. Mas aí, com 14 anos, eu vim estudar num colégio interno, no interior de Pernambuco, uma escola cristã, e lá, sem minha mãe me pressionando para estudar, eu senti falta da música. E aí eu decidi que seria músico profissional. Então foi assim, de um universo para o outro completamente oposto. E aí foi que tudo começou a acontecer, e aos 18 anos, então, eu vim para São Paulo para fazer faculdade de música. Uau! Muita gente que aprende piano, estou vendo aqui um pianista, tecladista, enfim, o Sidney Brito, que é ali de Brasília, tem um grupo espetacular, estilo de vida. Muita gente tem uma relação conturbada com o piano no início, porque é um instrumento difícil, É, né? E exigem muitos anos. Alguns se apaixonam de primeira, outros se apaixonam no decorrer do processo. é. A tua relação com o piano foi amor assim à primeira nota ou Não, demorou para você se apaixonar? não. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Gugas. Eu estou vendo que ele entrou aí, bem-vindo. Estou vendo gente conhecida chegando por aí. Mas, olha, não foi não. Foi muito tumultuado. Eu não gostava, não tinha paciência de ficar praticando escala e tal. Realmente é um troço muito chato. Não é porque eu era criança, não, mas é muito chato estudar piano. Agora, depois que você pega e tem uma base, fazer música é muito agradável, é muito gratificante. Mas
Eu estimulo os pais a perseverarem, colocando os filhos para estudar e os filhos a terem paciência para poder aprender, porque o começo é difícil, mas depois fica bom. Você sabe, toca. O cenário, e quando pesquisando e lendo a respeito, inclusive, do seu ministério, existe uma unanimidade aí a respeito da modernização que o teu ministério, a geração, enfim, o seu trabalho foi realizando dentro da música. Nessa época que você decide estudar, vai para São Paulo, como era o cenário? O que é que tinha de música? Os adventistas sempre foram extremamente diferenciados na relação com a música, né? Eu sou um pastor batista, nós temos também uma cultura musical, mas nem de longe que tem essa profundidade que o meio adventista tem. Como era o cenário, né? Quais eram suas referências, o que você gostava naquela época e como é que as coisas foram se encaixando? Bom, quando eu comecei, a minha grande inspiração foi quarteto masculino. Eu lembro que eu estudava piano e odiava estudar piano. Eu não gostava de música de jeito nenhum. Até que um dia eu ouvi um LP que meu pai comprou e levou para casa dos Arautos do Rei. E a primeira música desse primeiro LP dizia assim: hei de estar na alvorada. Eu lembro do dia que eu ouvi essa música. E eu parei, eu fiquei assim tão perplexo. Eu digo, gente, música é uma coisa boa, bonita. Olha para isso. Eu chorava e cantava junto e tal. Então, a minha primeira relação com música foi o Arautos do Rei. Depois, no colégio, eu fiz parte de um quarteto vocal chamado Arautos do Nordeste. Então, era uma alusão ao Arautos, mas sendo do Nordeste. Mas dava a impressão que era o quarteto da Sudene, né? Arautos do Nordeste. Então, eu era o barítono, porque o barítono era a voz do arranjador do King's Harold americano, chamado Wayne Hooper, que era o meu grande herói. Então, inspirado nos arranjos dele, cantando nesse quarteto e praticando piano sem minha mãe ficar me pegando no pé, foi aí que começou a florescer o desejo de mexer com música. E é muito engraçado o jeito como eu comecei a compor, porque eu nunca pensei em ser compositor, mas eu terminei fazendo composição tentando fazer tradução. Eu tinha os arranjos do King's Harold, dos Arautos do Rei americano, que eu tentava traduzir, mas me deu tanto trabalho e me vinha tanta ideia de rima e de frase e tal, tentando fazer a tradução, que eu digo, quer saber de uma coisa? Aqui eu já tenho frase suficiente para fazer uma música. Então, a partir dos desafios para traduzir, foi que eu comecei a fazer as composições. Nossa, qual foi a primeira, daquelas que começaram, assim, que acabaram sendo gravadas? Você diz música? Música. Bom, a primeira composição eu nunca consegui terminar. E engraçado que eu já tentei, ao longo de quase 60 anos, tentar acabar essa música. Toda vez ela empaca no mesmo lugar onde ela empacou há décadas atrás. Aí eu desisti, ela é uma obra inacabada. Ué, Schubert não fez uma sinfonia inacabada? Pois eu tenho a minha primeira música inacabada. Aí eu tentei algumas outras também que não tinham muito significado, mas a primeira música que foi conhecida nacionalmente foi a música Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Essa música já foi traduzida para o espanhol, para o inglês, e é a minha música mais conhecida ao redor do mundo. Eu acho que pelo menos umas 15 ou 20 nações cantam essa música, Mãos. Nossa, a mais conhecida, inclusive, fiquei surpreso agora. Tem outro. Porque você está falando da questão das traduções, né, que foram correndo o mundo. Não. Se eu não me engano. Eu estou falando da música. Essa música, sim. Mãos, não é tradução, é a música minha, letra e música. Não. Das traduções que a Mãos foi traduzida em mais países, é isso? Sim, foi. Mas eu estava falando que o começo de compor, e eu tenho mais de, eu acho que 500 composições,
foi a tentativa de traduzir músicas do inglês para o português. Entendi. Então, aí que veio... Que coisa! E quando... Porque tinha muito... A influência, até hoje nós sabemos que a influência norte-americana, a influência internacional é gigante. Uhum. Mas sempre teve essa questão da música brasileira, da música versionada, né, muito forte na questão dos corais, né, nesse estilo de música, foi sempre um grande desafio. Nessa época tinha um incentivo a mais? As pessoas desejavam músicas feitas no Brasil mesmo? Ou realmente elas davam muito mais importância para as versões? Como é que era essa relação quando o senhor começou a compor? Olha, a relação com composições novas brasileiras, pelo menos no meu caso, foi de uma profunda hostilidade. Uau! Inclusive, as pessoas eles dizem assim, o que você está querendo tentando fazer música? Existem 150 mil hinos. Será que isso já não é suficiente? Nossa. Então, você deve, se você quer aparecer, você deve comprar uma melancia e pendurar no pescoço. Esse foi o começo. É mesmo? Foi muito hostil, muito difícil, mas eu, desde o começo, eu percebia que as músicas, as letras, elas vinham como resultado de momentos de comunhão com Deus. Então, eu sempre tive a prática de ler profundamente a palavra de Deus, de ler livros espirituais. E, na minha adolescência, os meus cultos, os meus devocionais eram entre 3 a 4 horas. Uau. Era o tempo que eu separava para ler a Bíblia, para ler esses livros, para orar. E, normalmente, as músicas que Deus me dava era no final desses períodos devocionais. Então, eu não acreditava que essas pessoas tivessem razão falando o que eles falaram para mim. Porque eu dizia assim, gente, ou eu estou errado, ou Satanás está me enganando. Porque eu fico 3, 4 horas na presença de Deus, estudando a palavra, orando e meditando. Depois ele me inspira a fazer essa música. E vem o fulano ali da esquina e diz que música boa é americana. Quer dizer, tudo bem, tem 150 mil hinos, mas será que Deus não tem o seu espírito agindo e inspirando no coração de jovens criadores? Então, com essa certeza de que o que eu estava fazendo era uma coisa que era inspirada pelo Senhor, eu fui avançando. Mas foi um período solitário, doloroso e que criou em mim muita pressão. Mas Deus deu força, eu perseverei e finalmente consegui produzir o que foi produzido. Mas o começo não foi fácil. Inclusive, muita gente entrando aqui na live, tem uma pessoa que sofreu bastante com isso também, que é o Nelson Bomilcar. Sim, ele está aqui também fazendo os trocadilhos dele, ele adora fazer trocadilhos. Você é um grande amigo, é uma grande inspiração, Nelson Bomilcar. Eu também estou vendo o pastor Adailson, que é um grande líder, músico, comunicador. Uma alegria muito grande ter todos vocês aqui nessa live. E eu vi que entrou também um grupo que tem, assim, eu não sei se eu posso dizer que é da nova geração, pelo menos a sensação que eu tenho é essa, mas eu vejo a turma mais nova ama o Vocal Livre, né, que é um grupo extraordinário. O perfil entrou aqui, eu vi aqui no meio, então é a turma boa, né? A música vai se renovando, é uma turma incrível. Rapaz, então... olha, você sabe que você falou agora no Vocal Livre, e eu lembrei que eu tenho que mandar autorização de uma música para uma cantora do Vocal Livre, que eu me esqueci de mandar. Quando acabar essa live, eu vou mandar autorização da música. Olha aí, ó, que beleza. Mas que bom que você falou no Vocal Livre aí, viu? Lembrou, serviu. Uma hora eu vou conseguir fazer live com eles também, com alguém deles, porque é um grupo realmente incrível. Ó, aí começa, ó, Integração. Esse grupo eu cresci ouvindo. Pessoal do Integração. Eu também. Um abraço para vocês, queridos aí do Integração. Quando o senhor chega em São Paulo, com 18 anos, para estudar música, e tinha participado de um grupo no Nordeste, eu estava lendo e ouvindo a respeito da influência da sua geração, inclusive a turma no Nordeste, dentro da música adventista.
Quando você chega em São Paulo para estudar música, tem um choque muito grande Uhum. do que estava acontecendo em São Paulo com o que você vivenciava, musicalmente falando? Choque enorme. O que aconteceu é o seguinte, no Nordeste, eu morava no interior, numa cidade chamada Belém de Maria, porque meu pai construiu uma casa perto de uma escola adventista, que era o Educandário Nordestino Adventista. Então, para poder estudar música, eu pegava um ônibus, viajava 3 horas e meia, chegava em Recife e ia para a escola de música e ficava 2 dias lá. Então, nesses 2 dias, eu me hospedava, na noite que eu dormia em Recife, na casa de um grande amigo, um grande músico chamado William Gomes. Hum. O William Gomes é um grande compositor e ele fazia faculdade de psicologia e música. E quando eu ia dormir lá na casa dele, a gente conversava e trocava ideia. E eu, estudante de música, eu tinha alguém mais ou menos no mesmo nível para poder conversar, discutir coisas. E nós começamos a tentar umas coisas incríveis lá. Por exemplo, eu lembro que eu estudava no piano o Microcosmos do Bela Bartók. E a gente chegou a fazer letra para algumas coisas do Microcosmos para transformar aquilo numa coisa vocal, porque tinha 2 vozes, 3 vozes, a maneira como ele lidava com as vozes, a modernidade, a sonoridade, a gente fazia isso. Outra coisa que a gente fez muito foi pegar cantos do Renascimento, 2 vozes, 3 vozes, e botar letra em português. Então, todas essas experiências, misturando o clássico, o renascimento, o moderno, e tudo isso criou um caldo, entende? Na cabeça da gente, de ideias, de possibilidades e tal. E quando eu cheguei em São Paulo, parece que tinha uma divisão de águas. Assim, música Olha, de igreja era assim, aquelas do Inário, e essas outras coisas são uma loucura, isso não vai dar em nada, isso não tem cabimento e tal. Então, o impacto foi justamente isso, um problema de comunicação, né? Mas, com que o tempo, época. eu fui me ajustando e eles também. A gente foi se achando. Isso aqui é, porque estamos falando dos anos 70. Isso, exato. Eu cheguei em 1970 em São Paulo para estudar. Ah, ok. Há 42 anos atrás. Rapaz, 41 anos atrás. 70, 80. Isso. Você chegou em 70, lá 70. em São Paulo. 1º de janeiro de 70. Nossa, das produções, do que vinha sendo feito de um modo geral na música, o que te marcava, ou o que passou a conhecer em São Paulo que ainda não tinha tido acesso no interior? A gente está falando de uma época que não tinha internet, de uma época que as mídias cristãs, apesar que o sistema de comunicação adventista é extraordinário, mas sempre tem uma espécie de delay. Teve algumas descobertas de imediato quando você chegou em São Paulo? Claro. Em São Paulo, o que eu percebi é que havia na Igreja Adventista 2 fontes de geração de conteúdo gravado. Uma era a Voz da Profecia, cujo escritório e estúdio era no Rio de Janeiro, que era a Casa dos Arautos do Rei, né? O grupo vocal que apoiava o ministério de A Voz da Profecia com Roberto Rabelo. E o outro era uma gravadora lá em São Paulo, perto do antigo IAE, que agora é o NASP São Paulo, chamado GBM, a Gravadora Boa Música. E a Gravadora Boa Música, ela produzia esses hinos de trio, de dueto, do inário e coisas assim. E eu lembro que naquela época as gravações, os acompanhamentos eram basicamente piano e órgão, naquele começo. Uhum. Depois o produtor, o responsável pela gravadora, Elias Azevedo, ele fez discos de orquestra e expandiu para coral, para uma série de coisas, mas no começo era piano e órgão. E eu lembro que logo naquele começo, quando eu cheguei cheio de ideias de usar instrumentos e falando de orquestração, um monte de coisa. O povo olhava para mim assim como se eu estivesse falando grego, entendeu? Mas eu olhava tudo num contexto,
porque eu entendia o ambiente onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, e além das produções feitas pela gravadora Boa Música, a GBM, tinha como referência musical para todo o Brasil o Coral Carlos Gomes, dirigido pelo maestro Flávio Araújo Garcia. Então, essas eram as principais bases: Arautos do Rei, Coral Carlos Gomes e o que era produzido na gravadora Boa Música, a GBM. E a sua relação, então, com as gravações, já de início é como arranjador, como pianista, como é que entra nesse universo de gravar música? Bom, eu vou contar uma história aqui para você que eu acho que eu nunca contei, ou se eu contei foi uma vez só. É assim, eu fui um estudante de música clássica. Eu entrei em conservatório. Quando eu vim para São Paulo, eu entrei para fazer faculdade de composição e regência. Eu terminei um curso de graduação de piano e fiz uma licenciatura em educação musical com área de habilitação em música. Educação artística com área de habilitação em música. Então, a minha formação acadêmica é música. Eu sempre fui músico. Aos 16 anos, eu fiz uma peça para piano e orquestra. E eu tinha composições. Eu queria ser um compositor de música erudita do século XX. E para isso que eu vim estudar em São Paulo. Agora, quando chegou em São Paulo, eu percebi as enormes necessidades na área de música. Precisava partitura, precisava arranjo. Eu cheio daquelas ideias de novidade e tal. Eu vi muita coisa assim que poderia ser feita, mas não tinha como fazer. Então, daí, eu digo, não, para poder eu registrar isso, precisa gravar. Eu recebi alguns convites para participar como pianista de gravações da GBM, mas tentando aprender como grava, especialmente como grava a orquestra, eu ficava como... Sabe esse pessoal que vai para a porta de estúdio e fica ali que nem mendigo, esperando ver se cai alguma migalha para ver se aprende? Era eu. O tempo que eu tinha, eu ia para o Estúdio Eldorado, Estúdio Pauta, ali no centro de São Paulo, ficava por ali, entendeu? E eu lembro que um dia, um músico chamado Julião, ele virou para mim e disse assim, rapaz, eu vejo você aqui todo dia, o que você faz? Eu digo, eu sou músico. Você é músico, pai? Você? Eu toco. E você toca o quê? Eu toco piano. Aí ele virou para os outros músicos, né? Tinha lá saxofonista, trompetista, músicos profissionais, disse assim, tem um pianista aqui. Aí todo mundo, vem aqui, senta e toca. Aí eu fiquei assim, mas de repente... Aí eu comecei a tocar, eles gostaram. Puxa, olha esse acorde aqui, é diferente, é aquele outro e tal, e coisa. Você grava? Eu digo, eu nunca fui chamado. Aí eles assim, vai ter uma gravação amanhã, você quer vir? Eu disse, quero. Eu não sabia nada de cifra, não sabia nada de coisa nenhuma. E fui na gravação. E na gravação eu descobri que o método de gravar era um negócio chamado perseguição. Você já ouviu falar nisso? Perseguição? Perseguição. Não. Perseguição é assim. Entra no estúdio, piano, baixo, bateria, sax, trompete, violão, guitarra, umas 9 pessoas. E tem um cantor, ou dueto, ou trio, ou que seja. Então, a pessoa que está fazendo o solo começa a cantar e a gente vai atrás. Não tem música, não tem nada. Vai de ouvido, assim. Então, minhas primeiras experiências com gravação foi nesse negócio de perseguição. E eu lembro que a gente fazia um disco inteiro, com 12 músicas, durante uma noite. Começava às 7 da noite, 7 da manhã estava gravado, editado, montado. Ele pegava, levava para a fábrica. Eram discos instrumentais? Não, cantado. É mesmo? Cantado. Nossa! Música religiosa, música gospel, cantada. Essa foi a minha principal escola. E, sendo um pianista de gravação de perseguição, eu comecei a me destacar fazendo introdução. Às vezes eu não sabia de que jeito fazer introdução. Eu dizia assim, William, inventa um aí. Eu inventava. Aí, a partir dessas invenções, foi que um dia apareceu a chance de escrever um arranjo. Mas aí era uma perseguição mais elaborada.
Nossa, mas era para quem, assim, na época? Eram pessoas que destacavam? Esse primeiro Olha, eu arranjo... fiz perseguição para Batista, para Pentecostal, para Assembleia de Deus. Todo tipo de cantor que você imaginar, eu fiz. Foi a minha escola, foi o jeito que eu tive de aprender sobre posição do microfone, jeito de tocar, sonoridade, afinação, desencontro, edição, tudo. Foi aí que eu comecei a aprender. E como é que era? E como é que você fazia? Você estava, então, aprendendo e fazendo isso no estúdio, perseguição, Ah, e mexendo com um monte de coisa, e ao mesmo tempo estudando. Como é que era a repercussão do que você estava fazendo fora, com seus estudos, no ambiente que você estava? Tinha alguém assim, o pessoal achava meio ruim ou não? Era para você se dedicar só àquilo? Como é não, que foi isso? não, quando eu estava em São Paulo, eu trabalhava para o Conservatório Musical Adventista, que era onde eu morava. Eu morava no colégio, então, pela acomodação e pela comida, eu fazia arranjos para o Coral Carlos Gomes, para o Conservatório Musical Adventista e tal. Tinha essa participação lá. Mas a maior parte do tempo eu ia para a escola, que era no centro de São Paulo, o Instituto Musical de São Paulo. Então, essas partes da minha vida eram todas separadas, porque os meus estudos eram de dia, os arranjos eu fazia nas horas vagas e as minhas gravações eu fazia de noite. Então, esses mundos não se interligavam. Entendi. E eu fui tocando isso por muito tempo. Como é que foi a sensação de ouvir a primeira música gravada, assim, seu trabalho gravado? Qual que foi que te destacou? Que você, nossa, teve algo assim, ou até mesmo ouvindo numa rádio, uma música que você gravou e que sou eu. Teve? Teve, mas assim, eu fazia aquilo imaginando o que eu fiz depois, que eram arranjos para orquestra. Eu tocava ali porque eu precisava tocar e dava as ideias e fazia e estava ali para aprender. Mas na minha cabeça eu tinha muito claro que aquilo lá era um degrau no aprendizado de toda a tecnologia de gravação para no Uhum. futuro ser aplicada a orquestrações, a acompanhamentos mais elaborados. E eu lembro que lá no Estúdio Pauta, eu conheci pessoalmente um grande maestro chamado Rogério Duprat. Ele era muito criativo e era uma pessoa muito boa. E uma vez eu estava saindo do Estúdio Pauta, na rua Major Quedinho, e ele estava chegando. E eles estavam para fazer uma gravação. Então eu perguntei para os músicos, a essa altura eu já era bem conhecido dos músicos, que gravação? Ele disse, não, é uma gravação aí para um cantor aí chamado Chico Buarque. Eu digo, verdade é? Ele disse que aí fiquei, disse, eu posso assistir? Ele disse, ó, fica no cantinho para não atrapalhar o negócio. Tá bom, eu fiquei no cantinho ouvindo e eu tive o privilégio de ouvir ao vivo a gravação da música Construção. Nossa, Ele gravou no Estúdio Pauta e Rogério Duprat era um músico, nossa, que não dá, sabe? Quem, é quem, lenda, né? quem O tiver, Natan quem Bomilcar tiver, está aqui falando. quem tiver condição, presta atenção no arranjo orquestral da música Construção do Chico Buarque, feito pelo Rogério Duprat. É um negócio assim. Aí eu olhava assim e dizia assim, é isso aí que eu quero, dessa linha aí, desse jeito. Então, no final dos anos 70, nós vamos ter na música cristã como de um todo um momento muito, muito importante que a gente chama de divisor de águas, que é o disco de Vento em Popa, justamente pela questão da música brasileira, das composições nacionais, e ele é focado, é MPB, né? É o que está rolando ali, MPB da melhor qualidade. Qual era a tua relação com esse estilo? Você acompanhava, estava ouvindo o que estava acontecendo, inclusive as repercussões, ou você passa a ter contato depois com essa turma? Porque eu sei, né, já até comentamos aqui, o Nelson está aqui, o senhor vai ter um encontro com essa geração, com essa turma de vencedores, inclusive já estão até perguntando aqui, tem pelo menos dois grandes trabalhos históricos que faz parte também dos seus trabalhos, que é o Vento Livre, que é um
um disco incrível da Igreja Batista do Morumbi, né? E como é que o senhor se relacionava? Qual a tua percepção desse movimento na época? Olha, uma das melhores ocasiões para você fazer contato é a saída e a chegada do estúdio. Porque Olha, quando você chega, normalmente tem alguém que está gravando, aí quando o outro está saindo e você está chegando, você conhece a pessoa. E a outra é quando você está saindo, porque daí tem o outro chegando e tal. Então, nessa, eu conheci os queridos amigos que faziam parte daquele grupo dos vencedores, o Nelson Bombilcar, o Camargo, Guilherme Kerr. o Guilherme Kerr, todos, sabe, é uma turma maravilhosa. E além de ser grandes músicos, grandes letristas, eles eram músicos muito talentosos. Eles eram, não, eles são músicos muito talentosos, muito criativos. Então, houve, desde o começo, uma afinidade muito grande. Eles admiravam as coisas que eu fazia e eu os admirava bastante. Até que surgiu a possibilidade de fazer o disco do Vento Livre. E aí tem muita história, muita história interessante, que para mim foi um milagre de Deus. Pois, conte, como é que surgiu o convite? Como é que vocês se cruzaram? Então, já sabemos que é nessa questão de estúdio, mas a ideia de te chamar foi de quem? Como é que você entrou nesse projeto? Eu espero que a memória não me engane agora ao contar o que eu ando. Mas se eu estiver falando errado, é a impressão que ficou no meu subconsciente, entendeu? Mas eu tenho a impressão Tudo que bem. vou falar certo. É o seguinte. O disco do Vento Livre surgiu como uma iniciativa da Igreja Batista do Morumbi. A Igreja Batista do Morumbi, naturalmente, era no Morumbi, mas o escritório da igreja era ali perto de Santa Amaro, não muito distante do Largo 13. Tinha uma casa lá, que é onde reuniam os pastores e tal. E tinha um canto lá, que era o canto dos músicos. E esses músicos, eles se reuniam, eles trabalhavam para a Igreja do Morumbi, o Guilherme, o Nelson, todos eles trabalhavam, serviam a Igreja do Batista do Morumbi, mas eles combinaram de, na hora do almoço, eles se reunirem para criar música nova. E daí eles começaram a criar essa coleção inspirado nos escritos de João sobre a vida de Jesus. E eles me chamaram para fazer as orquestrações disso aí, e era um passo largo, porque eles pensaram em fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito. A gente gravava sempre no estúdio Comeve, que ficava ali na rua 24 de Maio, no subsolo, mas esse era uma gravação que a gente iria gravar no estúdio da RCA, que, sabe, era um estúdio assim grande, de 16 canais. O engenheiro de som era o Estélio. Então era um negócio assim todo, sabe, cheio de recursos e possibilidades. E aquilo encantava a todos nós. Era um sonho. E eles me chamaram, me falaram sobre isso, eu aceitei. Só que nesse meio tempo, eu ganhei um troféu como músico do ano da Ordem dos Músicos do Brasil. Uau. E por causa desse troféu, desse prêmio, a Lufthansa me escolheu para fazer uma viagem inaugural para a cidade de Heraklion, na ilha de Creta. Nossa. Então, veio tudo junto assim. Eu nem sabia direito por que eu estava aí, mas eu fui. A porta está aberta, vamos entrar. Aí eu lembro que eu fiz a viagem de São Paulo a Frankfurt, tudo de graça, dado pela Lufthansa. Lá aí nós pegamos o voo inaugural, que tinha uma série de pintores, artistas e pessoas do mundo das artes da Europa, e eu junto lá de penetra. Aí nós fomos para Heráclio, cheguei lá, eu fiquei, eu acho que 2, 3 dias e tal. Foi maravilhoso, mas na minha cabeça estava assim, gente, eu preciso fazer os arranjos do Vento Livre. Mas viajando na Grécia e ganhando tudo isso, eu não tinha cabeça nem condição, eu estava muito dividido. Imagino. Então eu voltei e não tinha nada. Eu acho que o povo não conhece essa história, não tinha nada, nada, nada. Então eu peguei um ônibus ali do colégio, lá onde
no Capão Redondo e vim para Santa Amaro para a primeira reunião que eles estavam esperando de eu ter alguma coisa assim e tal. Apresentar. Para apresentar alguma coisa, para ser assim a marca do negócio e tal. E eu vim a viagem inteira do ônibus pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer lá? Eu não tenho nada, não escrevi nada, não tenho nada. Aí eu comecei a orar ao Senhor, eu clamei ao Senhor, eu disse, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, porque, você vê, eu não podia perder aquela viagem para a Grécia, mas agora também eu não posso falhar com os meninos, me ajuda aí. Aí eu vim pensando. Quando eu desci do ônibus e comecei a andar a pé até a casa, me veio na cabeça esse tema musical. Tan, tarará, 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 esse tema todo, né? Aí eu olhei e disse, nossa, que tema legal. Ok, vamos arrumar a harmonia. Aí eu recapitulei na minha cabeça a melodia e fui pondo os acordes. Caminhando. Esse aqui com sétima, esse aqui com nona, esse aqui vai diminuto. Aí fui cantando e arrumando a harmonia. Aí quando chegou perto do portão, eu dei uma repassada na melodia e na harmonia do tema para não fazer vexame. Que eu cheguei lá e disse, ô maestro, que prazer e tal e coisa. E a música? Eu digo, a música está pronta. Aí eu sentei no piano, minha mulher sempre me corrige, que a gente nunca senta no piano, senta no banco do piano, né? Sentei ao piano e toquei. Quando eu toquei assim, todos eles, mas que maravilha, isso mesmo, que beleza. Eu digo, graças a Deus, escapei dessa. Gente do céu. Depois o resto é história, porque daí eu acomodei esse tema no começo, antes de entrar aquele, desde o princípio de todas as coisas era o verbo. Depois entrou no tema da pecadora, eis-me aqui outra vez. Você vê que é o mesmo tema. E no final, quando o João Alexandre canta, também, também a mesma coisa. A música acaba. Então, teve começo, meio e fim, tudo bonito, tudo arrumado. Quem vê assim pensa, nossa, foram 5 meses intensos de trabalho. Gente do céu, até tá aqui, né? O Maurício Soares tá aqui dizendo, parece simples, né? Mas não faça isso em casa. Você contou para algum deles na época como é que veio assim não, essa? imagina que eu Tá ia contando passar essa agora? vergonha. Eles iam dizer que eu estava sendo irresponsável, que eu devia pensar mais. Eu fiquei quieto no meu canto. Gostou? Vamos usar. Mas, para mim, toda a ideia da cantata e esse tema musical, que foi o tema que ligou as partes, para mim, é inspiração de Deus. Eu não consigo reputar como ser uma coisa minha ou não, foi de Deus. As músicas são maravilhosas, né? As músicas do Vento Livre, nossa, todos eles, Nelson Bomilcar, o Camargo, o Kerr, o João Alexandre, todos, nossa. Até hoje eu escuto, eu choro, me emociono. É muito bonita essa produção. E é sobre Jesus, né? O nosso Salvador, o nosso Criador, mantenedor. Então, eu acho que o Senhor, naquela circunstância, ele me deu isso de presente. E eu dei para essa produção, e essa produção até hoje toca a vida das pessoas. É impressionante, né? Até hoje, ela marca. Eu até me surpreendi quando eu fiz a live com o Leonardo. Ele é teu sobrinho, não é isso? É meu sobrinho, Quando eu fiz a live com ele, ele colocou lá, quando eu perguntei, né? Ele falou assim que o disco mais importante na vida dele cristão ali, que ele coloca como um divisor de águas, é o Vento Livre. Tamanha essa importância, realmente é um. E você já tinha trabalhado com a turma, o Nelson colocou aqui, com o Semente, com o Grupo Semente. Foi, eu fiz Então, o Grupo esse Semente foi o primeiro disco. e fiz também o da Família Kerr. Foram 2 produções que a gente já tinha feito antes, entendeu? Então, eu já tinha uma relação com eles, é por isso que eles tinham essa confiança, né? E é por isso que eu estava tão preocupado em não falhar com eles. Meu pai do céu, é um povo que eu tinha muito carinho, muito respeito, tudo. Mas Deus abençoou, me livrou de uma fria.
E de que maneira, hein? Que coisa histórica aí. Daquela produção, enfim, já falou das músicas, do tema, mas assim, qual a música, uma ou duas músicas desse trabalho que chamaram a atenção de cara, ou que ficou marcado? Quando fala Vento Livre, comentou o tema, obviamente, mas qual é a música assim que te vem imediatamente na mente? Olha, essa pergunta é muito difícil de responder, porque o vento livre, para mim, é como um corpo, Entendi. entendeu? Se eu, por exemplo, chegar para você e dizer assim, escuta, qual é a parte que mais lhe toca? É a mão, a boca, os olhos, a cabeça, o pé, o braço? É o corpo. É, quando eu digo corpo, não é só a parte de música, é a parte teológica, é a sequência, a mistura das músicas, os estilos musicais. Você tem aquela coisa de música latina, que depois entra com música romântica, aí tem rock, tem pop, e tem. Olha, é assim, de uma variedade, de uma riqueza. E eu vi logo no começo que houve uma pergunta sobre como lidar com os egos na produção desse trabalho. Olha, eu não percebi ego nenhum. Sinceramente, eu não estou falando isso aqui para badalar ninguém, não. Não percebi ego nenhum. Eu percebi um desejo muito grande de cada um dar o melhor, entendeu? Os diálogos, as opiniões eram respeitosas e havia muita consideração pelo que um fazia e o outro. Havia uma valorização mútua muito grande. Claro que isso não foi feito no céu, mas aqui na Terra foi um ambiente celestial trabalhar nessa produção. Eu tenho uma saudade enorme dessas produções que eu fiz com esses amigos queridos. Grupo Semente, Família Quer, Vento Livre, foi inesquecível. E como é que era? O senhor trabalhava com eles, né? Fez essas produções incríveis. Trabalhou com o Sérgio Pimenta, né? Porque no Grupo Isso. Semente, então teve esse contato com ele também. E aí voltando, porque desde o início o seu foco era a colocar essa questão da tecnologia e da gravação no meio em que o senhor, obviamente, estudou, no meio adventista, toda a questão musical lá. E como é que eram esses contrastes nesse estilo? Como é que já estava nessa época dentro ali do meio adventista a produção musical? Quando foi que o senhor começou a colocar lá nesse meio a prática do que estava aprendendo fora? Olha, foi com a feitura do disco do Coral Carlos Gomes com som de trombeta. Era um álbum duplo. Eu era responsável pelo departamento de música e lutei muitos anos para conseguir os recursos para a gente gravar esse disco. Então, esse disco foi a primeira oportunidade que eu tive assim de. Eu já tinha tido outras oportunidades, mas menores. E também não posso ignorar algumas oportunidades de aprendizado que eu tive com cantores batistas, presbiterianos, gente da igreja episcopal. Eu tive o privilégio de fazer o disco Devo Ser, do. Como é o nome? Do Era Sem Ovelhas, como é o nome dele? Osés de Paula. Oséias de Paula. Foi a primeira produção que eu fiz que passou de 1 milhão de LPs distribuídos e Uau! eu tenho gratas memórias. Então, eu tive, nesse processo de aprendizado, várias oportunidades de diferentes estilos em música evangélica, dos pentecostais, Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, pessoal dos Vencedores por Cristo, etc. Então, isso, para mim, é a escola que eu agradeço a Deus por ter aprendido. Aí, até que apareceu a oportunidade de fazer essa produção. Tinha feito uma antes para a Tenilde, uma cantora do Nordeste de Recife, uma grande cantora, e depois veio o Coral Carlos Gomes, com o som de trombeta. Aí, depois disso, a gente começou a trabalhar um departamentozinho que surgiu por idealismo chamado CPA, Centro de Produção Artística. E no CPA foi que a gente teve a oportunidade de desenvolver produções para Grupo Prisma, Grupo Integração, Grupo Orion, Grupo Carisma. Foi lá no CPA que eu lancei o meu disco Conhecer Jesus é Tudo. Depois veio o disco da Sonete,
e várias outras produções, corais, coral do IASP, e daí a coisa explodiu, e depois nós viemos trabalhar na Voz da Profecia, e aí veio o disco dos Arautos do Rei, Em Nome de Jesus. Mas quando eu cheguei a fazer o Em Nome de Jesus, e o disco de sonete, meio tal, eu já tinha o quê? Uns 10, 12 anos de experiência com gravação, lidando com arranjos, orquestrações, mixagem, um monte de coisa. Já estava bem, como é que se diz? Encaminhado nisso aí, né? Aí foi quando eu passei a me dedicar a isso. A TV ainda não tinha. Já tinha TV ou não? Não. Não tinha. A gente está falando aí da década de 80. Ah, ok. Comecei a trabalhar na década de 70 e essa atividade mais intensa para a Igreja Adventista foi na década de 80, final 85 em diante. Entende? Aí, a partir de 91, foi quando eu comecei a trabalhar para a Voz da Profecia. E está ligado aos Arautos do Rei, fiz um disco, e depois desse eu vim para o Está Escrito. Eu lembro muito era um programa do programa. De televisão. Pulhones, não era? Exato, ele também estava lá. E foi aí que eu comecei a me dividir entre música e comunicação. Ah, ok. Um detalhe aí, um pouco antes da questão da TV, dos programas, tem um momento ali na década de 80, inclusive que tem a ver com essa época, que as produções do Vento Livre, do Grupo Semente e tal, é um momento em que o Prisma surge com muita força. O Grupo Integração já existia. Eu acho que a Integração ele começou antes do Prisma, ele é mais antigo, não é? O Grupo Integração, eu não sei exatamente a data que eles começaram, mas tanto um quanto o outro, eles surgiram mais ou menos na mesma época. O Orion, o Integração e o Prisma, mais ou menos na mesma época. É que quando a gente estava no CPA, a gente produzia o material, mas as distribuições foram feitas pela Bom Pastor. Exato, era aí que eu queria entrar. E a gravadora Bom Pastor, ela foi uma ferramenta muito forte para disseminar a música adventista, não somente entre os adventistas, mas entre todo o mundo evangélico. Entendeu? Uhum. Todas as igrejas e lojas de livrarias de música evangélica. Então, os discos que a gente fazia, eles chegavam nas pessoas. E daí, depois, o Eli Prats, diretor do Grupo Prisma, ele veio trabalhar na Bom Pastor. E daí ficou mais fácil associar o trabalho do Prisma com a divulgação da Bom Pastor, e eles viajavam muito, e ele é tremendamente perseverante, trabalhador e focado nas coisas e tal. E foi aí que houve essa grande expansão do Grupo Prisma. O Grupo Integração também trabalhou muito comigo nos encontros de louvor, e também o Grupo Orion, Viajei com Carisma. Eu tenho um carinho muito grande por todos esses grupos que, de forma idealística, mudaram o cenário e o rumo da música no Brasil. Essa é a primeira geração desses grupos. O Arautos já vinha, o Arautos é uma marca, né? E ele é muito conhecido. Mas os grupos, eles começam. Eu tenho a sensação que o Prisma, naquela época, tinha até os programas de TV, não só dos adventistas, mas eu lembro do Prisma no Carlos Apolinário, por exemplo, que era rede nacional, na Bandeirantes e tal. E tem ali, em especial, um trabalho do Prisma que é de um sucesso, acho que até hoje, que é o Discípulo Teu. Que eu não sei se é o principal disco daquela fase do Prisma, mas ele é meio como uma cantata, ele parece mesmo ele tem ligações ali entre as músicas, e você tem uma participação muito especial no Discípulo Teu. Queria que você falasse um pouco desse projeto também. Olha, eu não sei quanto tempo você tem, porque se você puxar o cordão dessas histórias aqui, nós vamos longe. Olha, é uma conversa muito aguardada. Enquanto o senhor puder estar falando aí, dá para a gente mais um pouco. É o seu tempo que conta aí. Vamos estabelecer um limite aí, mais uns 10 minutos, porque já deu 1 hora aqui. Eu estou vendo aqui que está aumentando. Já é 4h40, é verdade. A gente viaja na história. Vamos falar dessa aqui, depois a gente vê. É muita história também, né? O Eli,
Ele tinha um irmão que morava em Los Angeles, era Gerson, muito idealista, um grande músico, uma pessoa cheia de sonhos, uma inspiração, o Gerson. Então, entre eles, ficou estabelecido que seria criado o Grupo Prisma, já existia aqui em São Paulo, no Brasil, mas ficou combinado que teria um Grupo Prisma nos Estados Unidos e um Prisma no Brasil. Então, o dos Estados Unidos é o Prisma USA e o do Brasil era o Prisma Brasil. E o que fazia os playbacks, que usava para um, usava para o outro e tal. Então, ficou acertado de que as gravações do disco Um Milagre Eu Sou, eles seriam feitas no Brasil, mas a mixagem seria feita nos Estados Unidos. E nessa viagem para fazer esse disco do Milagre, ficou combinado de que o próximo disco seria feito nos Estados Unidos. A gravação do vocal e tal. Então, o Eli organizou uma tour lá pela Califórnia, junto com o Gerson. Foi todo o grupo, um investimento idealístico extraordinário, e nós tivemos o privilégio de gravar no estúdio Martin Sound, um estúdio maravilhoso, tem uma coleção de microfones fantástica, e nós gravamos lá com músicos de Los Angeles, e foi assim inesquecível. Foi feita a mixagem, e eu tenho o privilégio de ter sido convidado para participar desse projeto, do qual eu tenho memórias maravilhosas, entendeu? Porque esse repertório, tanto do Milagre, mas especialmente do Discípulo, ele realmente alcançou muita gente, muita gente. Outro dia eu encontrei, antes de um show, a Fernanda Brum, e eu acho que o Leonardo me apresentou para ela e disse assim, olha, esse é meu tio que faz arranjo. Ela disse, não, tá bom e tal. Aí ele disse assim, não, mas é aquele que fez o disco do Discípulo. Eu disse, o quê? Esse aqui, olha, me deu um abraço assim e tal. Então, quer dizer, coisa que a gente nem imagina, né? Como Deus abre portas, encaminha as coisas. E eu acho que o segredo é a gente na vida estar sempre pedindo que o Senhor guie, que o Senhor oriente, que o Senhor abra portas. E eu tenho fé de que o Ministério da Música, ele tem hoje em dia no Brasil uma consolidação muito forte, muito por diversos ministérios. E eu acompanho, na medida da minha possibilidade, o que cada um está fazendo. Mas eu acompanho com oração, para que o Espírito de Deus inspire, para que as pessoas sejam guiadas, para que Jesus possa ser entronizado e Satanás não tenha espaço para ficar com essas picuinhas de vaidade, de egoísmo. Isso é tudo uma bobagem. O segredo da vida é a gente viver para honrar e engrandecer o Senhor Jesus, que é o nosso Criador, é o nosso mantenedor, é o nosso Salvador e é o nosso Redentor. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Amém, amém. A canção tema é sua, a Discípulo Teu. Isso, como eu digo, é outro presente de Deus, né? Ele me deu de presente essa música. A última aqui dessa fase. O Discípulo Teu, o projeto já era mesmo daquele jeito, ele foi surgindo, as músicas vieram todas. Eu sempre tive a sensação do Discípulo Teu como uma espécie de uma cantata, pelas ligações. Eu não sei nem se eu não conheço, não sou músico, né? Mas me parecia muito. O Eli, ele selecionou o repertório, certo? E nós gravamos as músicas todas do repertório. Mas durante o processo, eu percebi, entre uma música e outra, a possibilidade de haver uma ligação. Então, eu fiz uma proposta para ele já que o tema era Discípulo Teu, que fragmentos desse tema fossem utilizados no final, ou no começo, ou nas transições entre as músicas. Então, nós gravamos tudo nos Estados Unidos, deixamos tudo pronto lá. Aí, quando veio para o Brasil, no estúdio Mosh, nós gravamos os pedacinhos para fazer as pontes. E também, quando o projeto já estava aprovado, a gente fez uma parte instrumental
da música Discípulo Teu para fechar o disco. Aí, quando juntou todas as partes, aí deu essa ligação temática, que eu acho que ficou muito bem, porque Fantástica. a ideia de serviço, de discipulado, de entrega, combinou com as Asas da Alva, com todas as outras coisas. Mas foi outra bênção de Deus. Isso não foi intencional do começo, mas foi construído ao longo do processo de fazer a gravação. Nossa, olha, é muita história. Até perguntaram aqui, tem um livro? Você escreveu? Alguém está escrevendo com esses registros ou não? Tem um projeto de livro? Olha, eu acho que o começo desse livro pode ser tentar transcrever esse áudio aqui, porque eu nunca pensei em escrever nada, não, mas pode ser. É muita história guardada. Pode ser um bom começo, né? Daí depois a gente vai puxando o fio dessas coisas todas, aí vamos ver. Muito bom. Eu não tenho palavras para agradecer esse momento, a alegria, a honra de poder conversar contigo. São tantas histórias que marcam gerações que a gente fica aqui. Já fico aqui gravado o convite para mais uma, porque tem muita história para contar. E é um prazer, viu? Saiba que esse espaço aqui para registrar e ouvir essas histórias é uma delícia. Então, muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui para conversar com a gente. Tá ótimo. Mas olha, para o futuro não é por nada não, mas tem história, por exemplo, gravação dos discos do Leonardo, gravação da produção da minha esposa, Sonete, as produções para Laura Morena, que é minha filha. Isso só o povo da família, né? Fora outros cantores e músicos que a gente tem em relação. O que eu digo é o seguinte, quando eu falo em tudo isso, no meu coração, eu tenho uma profunda gratidão. A gratidão é por ter sido chamado, por ter sido escolhido, por as pessoas terem aceito as ideias e por Deus ter dado as ideias. Eu não tenho um momento na minha vida que eu olhe e diga assim, nossa, esse é o cara. O que eu faço todo dia olhando para o espelho, eu disse assim, graças a Deus. Porque o cara é Jesus. Glória a Deus. Esse é entende? Sem ele não tem vida, não tem inspiração, não tem alegria, não tem esperança, não tem paz. A ele tudo. Porque ele é o maior, ele é o melhor, ele é a razão da vida. E é por causa dele que a gente usa a música para expressar o que a gente sente por ele. Glória a Deus, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando e trazendo outros projetos incríveis. E a gente vai conversar, vamos agendar pelo menos mais uma conversa aí, porque tem muita coisa boa que precisa ser, inclusive, lembrada, né? Então, olha, você falou da Sonete, eu lembro, eu garoto assistindo, está escrito ela cantando. Foi quando eu conheci ali, tive contato com a música dela, por exemplo, e lá tem um tempo já, hein? Está escrito. Na Bandeirantes, domingo de manhã que passava. Exatamente. Eu lembro. Então, grande abraço. Tá bom, querido. Prazer meu. Tá bom. Tá já, pessoal. Estou salvando ela para quem não conhecia. Essas lives ficam todas salvas. E vamos orar aqui e conseguir uma próxima conversa. Ótima tarde, um abraço para todo mundo. Valeu. Tchauzinho.